Graças a Deus. Então, saudações a todos. Daremos início agora à continuação dos estudos da série Cartas de Paulo. Hoje, começando e provavelmente terminando com 2 Coríntios. No nosso último estudo, nós terminamos 1 Coríntios, vimos problemas que Paulo de Tarso enfrentou com a igreja de Coríntios e que levaram a esta outra carta. Começando. 2 Coríntios é uma epístola, uma carta diferente das demais. Ela é um misto de reconciliação, de explicações, um pouquinho de roupa suja. É alguma coisa tão diferente que precisa, merece, cabe ter meio uma estrutura de apresentação diferente. E começamos dando uma rápida recapitulada na situação da cidade de Corinto. A cidade de Corinto estava localizada num ponto estratégico, na entrada do Mar Egeu, caminho para Roma, caminho para qualquer lugar do mundo, aparece aqui nesse mapa o centro do mundo, né? E, de fato, ela se comportava dessa maneira. Essa cidade tinha 2 portos, com isso tinha um fluxo comercial muito grande, tinha um fluxo turístico, tinha um fluxo de esportivo, era o segundo evento, acontecia ali, o segundo evento mais concorrido da Grécia, e foi reconstruído uns 50 anos antes por Roma. Então era considerado praticamente uma colônia romana, greco-romana, mas gozava de alguns benefícios pela presença romana. Então, era uma cidade rica, muito movimentada e com essa natureza aqui internacional na época. Todos os povos convergiam ou passavam por aqui. O templo da deusa Afrodite ficava lá. Tinha até uma espécie de turismo sexual. Mas isso deu a Corinto uma característica muito própria, que teve consequências sobre a igreja cristã ali fundada por Paulo. Então, resumindo, havia na cidade de Corinto uma grande heterogeneidade cultural, financeira, social, etc. Prevalecendo a cultura greco-romana, e o que trazia uma competição muito grande. Eles eram muito competitivos, eles brigavam por poder, status, influência. A questão da vaidade, do orgulho ali era muito forte. E Paulo de Tarso era visto como um tapeceiro, humilde, pobre, magro, mal vestido, doente, desprovido dos recursos da oratória grega, ali muito valorizada. Vamos lembrar que a única cidade onde Paulo, de fato, não conseguiu plantar nada foi Atenas, dado o alto orgulho intelectual dos gregos da época, né, dos filósofos gregos ali, zelosos pela sua intelectualidade, que não acolheram a mensagem do evangelho que Paulo tentou levar lá. E na cidade de Corinto havia muito disso também. A oratória era tão bem vista e procurada, cultivada quanto em Atenas. E chega ali alguém que, apesar de ter um histórico, tá, de um rabino de alta cultura dentro dos padrões judaicos, tá, para os gregos dali ele não era grande coisa. E nem tinha a credencial de um apóstolo de Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, fisicamente. Mesmo assim,
Mesmo assim, por volta do ano 50, Paulo se demorou em Corintos cerca de 18 meses e conseguiu fazer o que fez em todos os outros lugares onde esteve, à exceção de Atenas. Plantou a sementinha dele, fundou uma igreja. A trancos e barrancos, ele fundou uma igreja. Só que, ao contrário das outras cidades, onde a semente plantada por Paulo cresceu, floresceu e deu frutos com alguma rapidez, a igreja de Coríntios não cresceu tanto e trouxe muitos problemas. Ele só não ficou de cabelo branco, já era meio calvo, acredito eu. Estava mais para uma situação como esta aqui. Ele plantou, conseguiu plantar, o solo não era tão ruim assim, mas essa igreja nascente começou a ser sufocada pelos padrões, pelos costumes da cidade. E isso começou a extravasar. Depois que ele saiu, piorou. Ele teve notícias do problema, e aí vem a saga de Paulo com relação a Coríntios. Vamos ver a linha de tempo dele. Quando ele tomou conhecimento dos problemas lá, ele fez uma primeira carta. Ele se comunicava, não tinha e-mail na época, né? Ele se comunicava por cartas à moda antiga, entregue por mensageiros. E nessa primeira carta, ele manifestava conhecimento do que estava acontecendo e tentando contornar a situação. Essa carta não é, se perdeu no tempo, ela não é conhecida. Se sabe que ele enviou, mais nada. E os membros da igreja de Corinto responderam. Responderam de forma meio mal criada, o que deu margem para que Paulo fizesse uma segunda carta. A segunda carta é que nós chamamos de 1 Coríntios, porque essa é a primeira que a história preservou. Nós já estudamos ela detalhadamente em vários vídeos. A coisa não melhorou com essa segunda carta, a primeira conhecida. Paulo, então, tentou resolver o problema pessoalmente. E ele fez uma visita a Corinto. Então, aproveitou uma viagem por perto e foi até lá. Ele descreve como uma visita rápida, triste e dolorosa. A coisa complicou. Não foi bem recebido, encontrou resistência, provavelmente o tempo fechou. Ele saiu de lá, triste com aquilo, e resolve fazer uma carta bem severa, repreendendo os membros da igreja, exortando eles ao arrependimento, e mandou que Tito entregasse essa carta. Esta carta também se perdeu, mas desta vez ela surtiu efeito. Parece que havia uma pessoa, pelo menos lá, que era o foco da discórdia. Essa pessoa conseguiu ser contida, o restante conseguiu contê-la, ela se arrependeu, a coisa mudou e Tito voltou trazendo respostas para Paulo. Paulo, então, satisfeito com as boas notícias, escreve a sua terceira carta, na verdade, a quarta carta, que para nós é a 2 Coríntios, a de hoje. Então, a carta de hoje é o que vai fechar esta confusão que acontecia na igreja de Corinto, em função dessa situação muito específica que nós vimos aqui. Ó. Nesta carta, o texto é meio confuso. Dizem os historiadores que provavelmente esse texto é meio confuso porque tem inserções de trechos de bilhetes e provavelmente até trechos daquela carta severa, aquela que puxou a orelha de forma muito forte e que sortiu resultado. Provavelmente tem mistura de tudo aí nesse meio. Mas o fato é que, no texto que chegou até nós, os temas abordados são competência e idoneidade em relação ao evangelho. Paulo foi questionado se ele era competente ou não para ser o representante, para ser a figura ali orientadora e coordenadora da igreja. Ele foi questionado, inclusive, quanto a isso.
ele é obrigado, então, a se auto-recomendar. E pediram a ele, inclusive, que ele não tinha uma carta de recomendação. A igreja que ele fundou, ele disse, mas vocês são a minha recomendação. Então, vocês é que têm que falar por mim, porque essa igreja não existiria, vocês não estariam aqui lidando desse assunto se eu não tivesse fundado essa igreja. Não, são vocês que têm que me recomendar. Mas o fato é que uma parte de 2 Coríntios é Paulo falando dele mesmo, autoglorificando, porque não teve outro jeito. O problema do orgulho ainda aparece muito forte, e as mensagens de Paulo em confiança, esperança, coragem, franqueza. De qualquer forma, do início ao fim, ela tem um conteúdo muito pessoal, meio autobiográfico. Nela, Paulo faz desculpe aqui o negativo ali, o feminino da forma de Paulo, meu subconsciente provavelmente atuou aqui. Ele começa, inclusive, a traçar, descrever a sua personalidade, o seu caráter, porque ele estava sendo questionado, até se ele não estava mentindo, coisas diversas apareceram naquela contenda que foi superada com esta carta. E também, isso aqui que é importante para nós agora, ela não tem uma natureza doutrinária, ela faz um fechamento de toda aquela confusão. Nós temos que conhecê-la mais pelo seu valor histórico. O valor histórico ele é muito importante, até porque é onde Paulo fala muito sobre ele mesmo. Mas, em termos de doutrina, tá, ela não é muito rica. Dá para ter alguns destaques. Vamos ver cada parte doutrinária onde nós podemos destacar alguma coisa. Por exemplo, essa passagem no capítulo 6, capítulo 3, quando ele diz, falando de Deus, que ele nos capacitou, Paulo foi capacitado para ser ministro de uma nova aliança. Ele estava fazendo referência à aliança antiga, de Moisés com Deus. Lembrando que ele foi um fariseu, ele conhecia profundamente as escrituras judaicas. E aí ele tenta dar uma revirada, que ele tem que se firmar, objeto dessa carta, firmar sua autoridade sobre a igreja de Corinto, e ele traz essa comparação, que está aqui firmando uma nova aliança. Assim como Moisés firmou aliança com Deus, a nova aliança é uma aliança do Espírito, e não da letra. Ele não está aqui preocupado com textos, com a letra fria e morta. Ele está preocupado com o Espírito que vivifica. E essa passagem, ela entrou para a história. E até hoje há quem usa essa passagem para comentar aquela postura que é comum nos tempos de hoje de interpretação ao pé da letra dos textos da Bíblia. Há segmentos que querem interpretar a Bíblia ao pé da letra. E aí esse texto de Paulo é um rebate. A letra é morta, a letra mata. Quem vivifica é o espírito, a essência que está ali por trás da letra. Mas como isso dá margem a interpretações e traz flexibilidade, né, isso encontra muita resistência. Então, há gente que tenta reinterpretar o que Paulo disse para continuar justificando que se siga ao pé da letra os escritos da Bíblia. Mas é bem claro aqui. A letra mata e o espírito vivifica. Então, Paulo era contra se seguir literalmente os escritos antigos. O destaque vem muito porque esse trecho é extremamente atual. Eu já tive uma vez um problema e foi uma coisa boba, foi sobre vegetarianismo, e a pessoa que estava conversando era desse tipo que era letra fria. E aí ela saiu catando meia hora em qualquer lugar da Bíblia argumentos que pudessem contestar a questão se Deus autorizou ou não o consumo de alimento de origem animal. Quando eu percebi que a pessoa não ia além do que estava escrito, eu mesmo encerrei a conversa porque não tinha espaço para nada. É o que está escrito, não tem espaço para discussão. Então, eu considero que esse trecho é muito atual. E tem um outro trecho aqui
que me chamou a atenção. Vejam que se vocês percebem as entrelinhas desse trecho à luz do espiritualismo como é entendido hoje. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele vai trabalhar muito esse conceito. Eu vou pedir até a ajuda da Norma para ler a página seguinte, que nós vamos entrar no paradoxo da cruz. Mas antes de entrar no paradoxo da cruz, queria destrinchar um pouquinho melhor isso. O poder é desenvolvido na fraqueza. Isso parece um paradoxo, né? Na verdade, aí já está o paradoxo da cruz. Isso é uma visão superficial das leis espirituais, dos 4 princípios, da lei de evolução, da reencarnação e do livre-arbítrio, e, principalmente, causa e efeito. Porque quando nós vemos pessoas numa encarnação fragilizada, fraca, crescendo ao longo dessa encarnação, às vezes chegam pessoas até com defeitos de nascença e conseguem recuperar o seu atraso espiritual no exercício da humildade, ou seja, a fraqueza entorpece, impede que a pessoa exercite atitudes que estavam cristalizadas em sua maneira de ser, a violência, etc., e dá espaço para que ela comece a aperfeiçoar os seus valores espirituais. Então, o poder, na verdade, aqui seria a nossa evolução espiritual, ela se desenvolve na fraqueza. Tem a ver o que ele disse, mas a visão aqui era um pouquinho diferente. Mas se a gente entrar na derivada segunda, dá para entender isso. As nossas provas, nossas programações de vida, onde nós somos sujeitos a uma encarnação sem grande poder para nada, um exercício de humildade, vai quebrar as nossas arestas e nos permitir retornar para a vida no plano espiritual mais aperfeiçoado, com uma evolução maior, portanto, com mais poder espiritual. Até os que se iluminam. Será que está falando em poder? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, Norma, você quer nos ajudar aqui no paradoxo da cruz? Pois não, querido. O paradoxo da cruz. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Imagine. Vamos primeiro fazer isso aqui, depois a gente passa para os dois. Uhum. Aproveitar que está uma página completa. Imagine a situação lá. Jesus veio, se declarou o Messias e foi supliciado de uma forma humilhante, além de ser um dos suplícios mais dolorosos, também ele era muito humilhante, e isso foi intencional. A ideia era cortar o mal pela raiz, não dar espaço para que ninguém acreditasse na mensagem do Cristo. Mas justamente foi a cruz que projetou essa mensagem pela eternidade. Aí vem o paradoxo da cruz. Jesus, na época, naquele momento ali, foi considerado um fraco, não teve poder para resistir à ação do Sinédrio, se submeteu sem nenhum tipo de resistência a ela, passou pelo vexame da crucificação e pelo suplício da crucificação, e daí saiu o poder do cristianismo. Isso parece um paradoxo, né? Só que as interpretações, então, de Paulo eram coisas assim, como Deus valoriza a humildade, verdade, e a fraqueza, nem tanto. Mas é da fraqueza que cria condições, cria um terreno fértil para o desenvolvimento das virtudes. Então, a fraqueza é uma condição momentânea para o desenvolvimento das virtudes. A humildade é valorizada. Pois o seu amor, amor divino e o poder se tornaram conhecidos, que a mensagem do cristianismo foi conhecida através da morte e ressurreição de Jesus. Daí essa interpretação de Paulo do paradoxo da cruz. Ele criou essa expressão aqui do
modo de vida cruciforme. A maneira como Jesus viveu tem que ser um exemplo para os cristãos nascentes. Agora ele vai desenvolver mais outros trechos em que ele continua falando sobre o paradoxo da cruz. Por favor, continuando. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Coríntios 12, capítulo 10. Um destaque aí para esse finalzinho, quando sou fraco e que sou forte. Daí vem o paradoxo. Então, Jesus sendo rico, claro, até porque ele, nas correntes cristãs, ele é uma manifestação divina. Ele se fez pobre, nasceu numa manjedoura, por amor. E através dessa pobreza, ele nos tornou rico em espiritualidade. Na nossa reinterpretação, ele veio para viver em meio à pobreza, porque as pessoas que estavam vivenciando a prova da pobreza, ou seja, os fracos, os insultados, os que sofriam necessidades, perseguições e angustiados, nesta condição, nós até hoje, ficamos mais receptivos aos valores espirituais. A gente se desilude dos valores materiais e começa a procurar uma alternativa. E nessa alternativa é que nós descobrimos os valores espirituais. Então, quando nós estamos numa condição de extrema fraqueza, é que nós fortalecemos a nossa espiritualidade. Também tem um outro lado aí que é interessante. Deixe-me ver. Vou contar um caso. Isso já faz uns 50 anos. Em um dado momento, eu não estava servindo, não, mas eu estava meio que transitando numa área de quartel. Imagine 50 anos atrás. A palavra gay acho que não era nem usada ainda. O cozinheiro do quartel era gay. E aí devem ter mexido muito com ele. Ele estava nervosíssimo, irritadíssimo e saiu esbravejando. Porque aqui é preciso ser muito macho para ser gay. Eu parei refletindo em que é verdade. Para se assumir naquela época, hoje não é meio difícil, hoje não, hoje está muito mais fácil. Hoje o preconceito diminuiu muito, mas naquela época o preconceito era enorme. Para ele se assumir como tal num quartel, jovem de 18 anos, ele teve que ser muito macho para isso. Então, quando sou fraco é que sou forte. É preciso muita força de vontade, muita força espiritual, muita evolução para nos submetermos a certas situações que o mundo coloca à nossa volta. Dá um sorrisinho. Tá bem, meu irmão. Tá bem. Você pensa assim que seja. Ok. E exercitarmos a nossa humildade. Nas duas versões, nós temos aí esse paradoxo. Quando sou fraco, é que sou forte. É na fraqueza que eu desenvolvo as minhas qualidades espirituais. E Jesus foi na cruz e vivendo em meio aos pobres que ele trouxe uma mensagem com a força que tem o seu evangelho. Bom, demos uma geral, tentamos extrair aí uma parte mais doutrinária. Agora vamos ver o conjunto do Coríntios 12. Aqui eu vou fazer uma coisa um pouco também, não sei anormal não, eu costumo fazer isso, mas dessa vez com mais destaque. Veja esse endereço aqui do YouTube. Quem tiver curiosidade, assista. Não é muito tempo não, deve ser uns 6 minutos, no máximo 10, não é, Norma? Isso. No máximo 10 minutos de desenho animado.
Esse desenho animado aqui, esse desenho vai sendo desenhado enquanto se conta a história de Corinto, de 2 Coríntios. Então, exatamente essa sequência aqui, o vídeo vai mostrando, os desenhos vão sendo montados e a história vai sendo contada. E aqui está toda a história, de fato, é uma história. Tá? Toda a história de Coríntios 2 daí. Então, eu acho que esse site não tem só 2 Coríntios, não, tem os outros também, todos são muito interessantes. Mas vamos separar aqui o 2 Coríntios em 3 pedaços, para entender melhor sua estrutura. É meio confusa, etc., mas há um certo consenso de que, entre o capítulo 1 e 7, Paulo está ali expressando a alegria pela receptividade da igreja, ao seu ministério, à sua última carta. Aquela reconciliação, está se reconciliando ali com os membros da igreja de Corinto. Aqui tem vários é grande, né? Não vamos ler, não faz muito sentido para nós, mas está nessa linha. De 8 a 9, ele vai focar na caridade. É uma época em que a igreja de Jerusalém está deficitária, tem gente passando fome lá. E Paulo havia assumido um compromisso com Pedro de arrecadar dinheiro, arrecadar verba para subsidiar a igreja de Jerusalém. E isso deu certo em todas as outras igrejas que ele havia fundado. Mas a turma de Corinto tinha fincado o pé e tinha sido refratária. Nesse trecho de 8 e 9, ele relembra os compromissos da caridade, de ajudar os cristãos, fala sobre pecado, pobreza, e aqui tem um conteúdozinho muito em cima disto. Aqui o objetivo era a arrecadação de doações para Jerusalém. De 10 a 13, é uma outra situação, é um outro conflito que havia surgido mais recente. Um grupo de judeus, lá da igreja de Corinto, não era nem da igreja, surgiu um grupo de judeus que começaram a pregar, mas começaram a pregar um evangelho diferente do evangelho que era pregado por Paulo. E atacaram Paulo, atacaram a autoridade de Paulo. E Paulo tem que se defender, porque ele foi chamado, até de covarde ele foi chamado. E quem era ele para se considerar como o líder da igreja de Corinto? E esse grupo ali, ao contrário, se sentia em condições de assumir. Foi uma disputa pelo poder, de assumir a igreja de Corinto. Nessa disputa, eles fazem várias as acusações a Paulo, e Paulo se defende entre capítulos 10 e capítulo 13. No capítulo de 1 a 7, aqui, né, a gente poderia entrar um pouquinho nesse mérito, mas não acho que seja mais importante. Se der tempo, a gente volta, porque o objetivo é esgotar 2 Coríntios hoje. Aqui ele já traz o paradoxo da cruz, que nós já falamos sobre ele. E aí ele fala sobre a questão dos judeus, de 8 a 9, tá? Mostra que as outras Gálatas, Macedônios, e aqui, quem é esse aqui? Menos os coríntios, os outros todos fazendo doações, e a igreja de Corinto não. E o problema, segundo ele, não era dinheiro, era aquela história de que o dinheiro apenas é uma maneira de se avaliar ou das pessoas exercitarem o desprendimento, a caridade. E tem esse trecho aqui que é um trecho da carta dele. Vocês conhecem a generosa graça de nosso Senhor Jesus, o Messias, e mesmo sendo rico, divino, por sua causa se tornou pobre, nasceu numa manjedoura, para que, através de sua pobreza, ou seja, para que através do seu contato com aqueles necessitados, você enriqueça. Então, ele faz as relações, honra, riqueza,
a morte na pobreza, ser cristão é tornar-se mais generoso, que o pecado da avareza e a pobreza nos tornando dignos da graça de Deus. O texto vai por aí. Não chega a ser um texto muito rico em novidades doutrinárias. Aqui é que eu gostaria de trazer um aprofundamento maior. Esse grupo acusou Paulo de quê? De não possuir credenciais genuínas de apóstolo. E havia, de fato, até na época, aqueles que iam pregar longe de Jerusalém e levavam cartas de referência dos apóstolos. Paulo não tinha essa carta de referência. É interessante para nós entendermos a situação de Paulo era muito sui generis. Ele tinha sido um fariseu, doutor da lei, o primeiro a martirizar um cristão, Estevão, irmão da mulher pela qual ele era apaixonado e não sabia. E aí pede autoridade para perseguir os cristãos fora de Jerusalém. Vai para Damasco, tem aquele encontro transcendental com Jesus, fora da matéria, e se transforma. Vamos falar um pouquinho sobre isso lá no final. Me lembrem, se der tempo. E se transforma. E aí, ele demora algum tempo para se adaptar à nova situação. Mas é claro que, vamos colocar, vivendo naquela época. Imagine esse lugar de Paulo. Como é que ele vai se apresentar àqueles a quem ele foi perseguir em Damasco? Como é que ele vai falar em nome de Jesus com o seu histórico, com o seu passado? Claro que ele teria que encontrar muita resistência. E principalmente essa: quem é você? Você que fez isso tudo, como é que você vem aqui falar da mensagem de Jesus se você nem o conheceu? Se você tivesse sido um apóstolo, vamos lembrar que apóstolo é a palavra para enviado, missionário, aqueles a quem Jesus enviou para divulgar sua mensagem, o seu evangelho. Jesus, em princípio, quando encarnado, quando vivo, não enviou Paulo. Ele nem esteve em contato direto com Paulo. Paulo ficou no banco de espera. Paulo está lá na reserva, para esse momento. Então, com certeza que Paulo encontrava muita dificuldade em firmar uma autoridade missionária. E isso aconteceu aqui de forma muito forte. Ele foi acusado de ser um enganador, de ser um mundano, porque ele estava arrecadando dinheiro, aí o pessoal logo distorce. Entrou dinheiro no meio da margem para tudo, né? Ser covarde, de ser insensato, isso tudo está aqui referenciado. Ele mesmo, na carta dele, ele está rebatendo as acusações que recebeu. E como é que ele rebateu isso? Primeira coisa era afirmar sua posição, a sua autoridade como um divulgador do Evangelho do Cristo. Então, ele apresenta o seu currículo. Já tinha 14 anos desde o evento de Damasco, quando ele escreveu essa carta. Em 14 anos, o que ele fez? Ele fez muito. Ele fundou várias igrejas, ele fez uma transformação interior, ele deu provas materiais da sua mudança. Ele pregava de uma maneira que convencia e conseguia transformar gentios em cristãos. Algo difícil para os valores da época. Só que aí vinha, óbvio, ele também era muito inteligente. Então, na hora de fazer esse currículo, de falar como ele passava fome, como ele trabalhava para o seu próprio sustento, como ele viajava de um lado para o outro, as muitas viagens que ele fez, e por isso é que é autobiográfico. Ao descrever toda a sua história desses 14 anos, a ênfase dele foi do encontro com Jesus. Aliás, eu não resisto. Aqui, ele falando sobre esse encontro. Norma, faz uma lógica, nos ajuda até 4. Acusavam Paulo de proceder como um mundano.
Não, desculpe. Ah, você não tem esse trecho. Não? Eu ia avançar aqui, que foi da última que eu não cheguei a te mandar. Eu Ah, inseri no tá. final que eu achava que nem ia falar. Em Aham. Coríntios 12, eu leio, em Coríntios 12, olha como é que ele começa a descrever o encontro dele com Jesus. Conheço um homem em Cristo, ele está falando na terceira pessoa, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se ele foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, ele não sabe o que aconteceu. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Isso aqui me deixou encucada. Foi arrebatado ao paraíso, ele teve um desdobramento. Provavelmente, ele viu. É provável que ele tinha tido um desdobramento e tenha visto Jesus no astral. Aquela visão, aquela luz, aquilo tudo que voltou cego. Né? Mas a mensagem aqui está dizendo que ele escutou coisas que ele não pode dizer, coisas que não podem ser ditas. O que será que Jesus disse para ele? A história representou esse encontro como uma coisa assim, meio rápida, né? Meio milagrosa, mas tem algo aqui, tem um conteúdo que aquele confessa que ele recebeu e que não podia dizer. E repete isso mais tarde. Assim, ainda diz aqui o seguinte, vou pegar para resumir, para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Cara, a língua humana é difícil de segurar, né? Então, de alguma forma, ele tinha que se conter e não podia revelar algo que foi só para ele. Me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E eu, por 3 vezes, pedi que ele tirasse isso de mim. Mas, não, ter a resposta para ele. Não, não pode. Eu fui procurar outras traduções para ver se estava igual. Nesta daqui, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E me foi dado um espinho na carne, um mensageiro para me esbofetear. Olha, a hora que ele começasse a falar, receber uma bofetada. Alguma coisa ali impedindo ele de perder o controle. Não sei. Mas é o que está escrito aqui. Conhecendo como trabalham os guias espirituais, e mais ainda, sabendo que a ele foi designado como guia Estevão, aquele que ele supliciou, e provavelmente era doloroso, se ele percebesse isso, seria doloroso para ele. Alguns acham que ele confundia com Jesus. A influência de Estevão, a intervenção, as orientações que Estevão passava para ele, muitas vezes ele interpretava como Jesus. De repente, pensando nisso aqui, talvez esse foi o espinho. Ter que ser orientado por. Imagine a consciência dele, o espinho deveria ser a consciência dele, estar sendo ajudado por aquele a quem ele fez isso, o irmão da pessoa que ele mais amava. Vamos voltar ao nosso ponto aqui. Então, ele faz esta apresentação, que alguns chamam de autoglorificação, autopromoção. Eu prefiro pensar que ele apresentou o seu currículo, porque ele tinha que mostrar que o currículo dele é superior àquele grupozinho que ele chama de, bem irônico, super apóstolos. Tá? Especialista na Bíblia judaica, ele diz, eu também sou, e era. Conhecimento sobre Jesus, se não viveram com Jesus, eles também não aprenderam da mesma forma que ele, e que pediam muito dinheiro, e ele não, e aí ele vai usar isso, né? Ao passo que ele se dizia um fariseu que memorizou a Bíblia, que conheceu Jesus, os apóstolos não conheceram, Jesus ressuscitado, aí ele não abre mão dessa, e aí que ele usa isso aí para ele. Vocês estão dizendo que conhecem os ensinamentos de Jesus, eu conheci ele, pode não ter sido em carne, mas melhor que isso, eu conheci ele ressuscitado. Ele me falou coisas que eu não posso nem dizer para vocês. Que teve visões, desdobrado, ele teve visões de Jesus no astral. E que dediquei toda a minha vida a essa de fato. Ele não fez nada além disso. E se sacrificou muito por isso. Sofreu muito e que nunca pediu dinheiro. Muito bem. Como é que está aí para você? Você já tem isso aqui, Norma? Resposta de Paulo? Acho que não.
Não, você não me passou, não, Preto. É porque eu mudei porque eu achei que ficava mais claro dessa maneira. Ah, Então, tá. vamos lá. Os tópicos da resposta de Paulo, que estão aqui também. Ele denunciou a falsidade dos superapóstolos. Isso, eles são um grupo de judeus, em 11:22, ele diz isso, se fingindo de apóstolos, 11:13, pregando um evangelho diferente e explorando a igreja de Corinto, coisa que eu nunca fiz. Aqui eu já fiz um resumozinho, né? Meio parecido com esse, mas, na essência, ele demora, quanto mesmo? Do capítulo 10 ao 13, mas esse é o resumo, onde ele apresenta as acusações e a sua defesa. E ela é aceita. Essa defesa é aceita. Muito bem. Eu acho que nós conseguimos o principal, que é contar a história do que aconteceu com a igreja de Corinto, como ele lidou com isso, como ele conseguiu que a igreja o acatasse, o reconhecesse, conseguiu afastar os superapóstolos. Esses superapóstolos aqui, eles dominavam um dos problemas, de novo, vamos voltar aqui um dos problemas de Paulo, vamos voltar, já que nós tentamos nos colocar no lugar dele, vamos fechar com essa parte aqui. Observem. Num lugar onde predominava a cultura greco-romana, o orgulho, a vaidade, a disputa, a questão financeira, social, tá? Chegou lá alguém pobre, com roupa meio remendada, fazendo tapete para sobreviver, tá? E, principalmente, para os gregos e romanos de lá, sem a oratória grega, sem a oratória dos sofistas, sem aquele treinamento. Os gregos disputavam, faziam disputas de oratória. Iam para a praça pública orar para saber quem se saía melhor. Eles pagavam para terem seus filhos sendo alunos dos grandes mestres. E aí chega alguém que, para eles, falava mal. Nós sabemos que da intelectualidade, da inteligência de Paulo, do seu conhecimento, mas dentro das leis judaicas. Ali, para aquela turma ali, ele era um Zé Ninguém, que não conseguia nem se expressar direito, e sequer se apresentou como um apóstolo real, feito de convivência com Jesus. E esse era o ponto, o calcanhar de aquilo dele naquele local. E foi ali que aqueles super apóstolos, né, que ele escreveu como? Super apóstolos ou super profetas? Vamos lá, vamos ver. Superapóstolos. Os superapóstolos, tá, caíam em cima dele, porque eles estavam dentro da cultura local. Eles eram bem vistos, não havia preconceito contra eles, eram bem recebidos. E Paulo inspirava um olhar de esquerda. Havia um preconceito contra aquela imagem, daquela figura ali, num povo extremamente vaidoso e orgulhoso. E foi em cima disso que tentaram derrubá-lo. Mas, dentro da igreja que ele fundou, né, o solo não era ruim. Tentaram sufocar aquela igreja com os espinhos da vaidade, do orgulho e daqueles valores materialistas. Mas, felizmente, o solo bom permitiu que ele, como bom jardineiro, também conseguisse podar aqueles espinhos, afastar essa influência danosa e fazer com que esses superapóstolos, né, bem irônico, palavras de Paulo, fossem rejeitados e a igreja continuou. Depois voltou a ter problemas, mas aí depois já não é mais história com Paulo. Norma, você trouxe aquele texto, a Norma, como sempre, fez o dever de casa dela, fez o dever de casa. Me dá?
Vidal, Oi. sem querer te cortar, por ele te cortando. O Jeff te levantou a mão. Então vai. Esse aí é Fala, Jeff. perigoso. Esse é perigoso. Vai, eu vou dar agora. Paulo estudava com Gamaliel, meu irmão? Gamaliel. Paulo foi um discípulo de Léo e Gamaliel. E por isso é que ele deu a base dele, né? Para ele se recuperar de tudo que ele fez, daquela linha de pensamento dele mais exacerbada. O problema de Paulo é que ele era exacerbado. Quando ele se dedicava. Ai, meu Deus do céu, eu lembrei de alguém agora. Quando ele se dedicava a alguma coisa, ele ia de corpo e alma. Então, enquanto ele achou que a mensagem do Cristo era contra a lei judaica tradicional, ele foi de corpo e alma nela. Quando ele percebeu que ele estava errado, ele entrou de corpo e alma e aí recuperou um pouco. A base estava plantada lá por aquela linha dos grandes mestres com quem ele estudou. Mas eu ia falar uma outra coisa aqui. É que a Norma encontrou uma referência que como não lemos o trecho todo, tem um momento que ele fala do vaso de barro, guardando grandes riquezas. E a Norma encontrou um texto de Emmanuel, onde Emmanuel fala sobre isso, e está dentro do contexto de 2 Coríntios. Você está com ele aí, Norma, para ler? Estou, querido, estou sim. Por favor. Vasos de barro. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, contribuindo o melhor. Se estivestes em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. E cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue, amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, sejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus, e não nossa. É muito profundo, né? Profundo. A começar pelo próprio vaso de barro, né? É. Naquela analogia com a Gênese, nós hoje ocupamos um corpo feito do barro, da matéria, né? No sentido figurado da matéria. Um corpo grosseiro, nosso corpo material ele é grosseiro. Mas dentro desse vaso de barro que nós ocupamos hoje, nós podemos guardar o tesouro dos valores do Evangelho. E a nós cabe revelar esse tesouro para aqueles que ainda não o conhecem. Se não por uma grande oratória, mas também e principalmente pelo exemplo, pelas nossas ações, onde nós devemos e temos esse compromisso com certeza assumido antes de entrarmos no vaso de barro, de fazermos isso. Não nos basta pregar o Evangelho. Não nos basta uma oratória que vazia, se nós não vivenciarmos esse tesouro em nós mesmos. E foi por isso que Jesus encarnou. Ele encarnou para ensinar pelo exemplo. Diz
de Ramatiz, que, embora todas as religiões já tenha havido grandes instrutores que forem enviados pelo nosso governador espiritual para divulgar os valores espiritualistas, Jesus foi um que viveu exclusivamente para isso. Não há uma passagem conhecida da vida de Jesus que seja algo de pessoal dele. Ele não cuidou de nada para si mesmo. Ele estava num vaso de barro, mas a luz dele emanava através do barro. Ele não precisava nem ser estampado, porque a sua aura abrangia todos à sua volta. E essa energia, Jesus convertia até sem falar, né? Só pela sua aura e pelo seu olhar, ele convertia. Foi o que ele fez com Maria de Madalena. Ele converteu Madalena só pelo olhar, segundo a Ramatiz. A gente aqui ainda precisa de usar mais recursos, mas volta e meia escorrega, mas vamos lembrar dessa passagem. Algo mais? Mais alguma pergunta?